Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chegamos. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, dia 30 de Shvat de 5.782, e amanhã inicia-se o mês de Adar, mês hebraico de Adar, o mês da alegria e da felicidade. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon, e as manchetes de hoje são: Exército jordaniano mata 27 traficantes de drogas. Agora é um jornal do Kuwait que perde a normalização das relações com Israel. O licenciado da Ben & Jerry em Israel pede que as leis anti-boicote sejam aplicadas à Unilever. Definidos os consórcios das duas novas linhas de metrô em Tel Aviv. 8 líderes terroristas trocam Gaza por vida luxuosa no exterior. No dia de hoje, no ano de 1605, nascia o futuro rabino Aboab da Fonseca. Em 1642, quando o Brasil estava sob domínio holandês, os judeus de Recife estabeleceram oficialmente uma sinagoga, a primeira sinagoga do Hemisfério Sul. Eles recrutaram Isaac Aboab da Fonseca, que vivia em Amsterdã, para vir ao Brasil e servir como seu Chacham, ou seja, o seu rabino, o que fez de Aboab da Fonseca o primeiro rabino do Novo Mundo. Em 1654, quando os portugueses derrotaram os holandeses e retomaram Recife, ele se juntou a um grupo de judeus, retornando à Holanda, sendo aclamado e recebido muito bem por seus ex-congregados, que o reconduziram como Chacham e Rabino da Sinagoga de Amsterdã e também como professor no seu Talmud Torá. Diretor da sua yeshiva e também membro do Beit Din da cidade, que é a corte rabínica da cidade. Ele morreu em 1893, aos 88 anos, depois de servir por 50 contínuos anos como rabino da sinagoga de Amsterdã. Em 1682, no dia de hoje, faleceu Asher Levi, o pai fundador do judaísmo norte-americano. Asher Levi era filho de Benjamin Levi, um shochet ashkenazi de Recife, Brasil, que fugiu para Nova York, ou então na época New Amsterdã, depois da derrota para os holandeses. Em 1918, Jean-Marie Pichon, no dia de hoje, que era o ministro do exterior da França, anunciou que a França endossava a declaração britânica sobre um lar nacional para os judeus na Palestina. E, infelizmente, no ano de 2003, no dia de hoje, explodia a nave Columbia, matando todos os seus ocupantes. Entre eles estava o jovem coronel Ilan Ramon, o primeiro astronauta israelense, filho de sobreviventes de Auschwitz. A nave havia completado 16 dias de experiências extremamente proveitosas na estratosfera e voltava à Terra, explodindo minutos antes da chegada. Se você gostou do que vamos tratar, não esqueça, like no vídeo, ative o sininho para ser notificado, compartilhe o nosso vídeo e inscreva-se no canal e vamos às notícias. A Jordânia vem sendo alvo crescente de traficantes de drogas, geralmente provenientes da Síria. No final do ano passado, foram alteradas as normas que passaram a permitir ao Exército abrir fogo contra traficantes. Na última quinta-feira, o Oriente Médio foi vítima da tempestade Elpis, que veio acompanhada de muita neve. Aproveitando o frio intenso e a forte nevasca que impedia a visão, traficantes sírios se infiltraram na Jordânia, mas foram descobertos pelas tropas do exército jordaniano. Houve um intenso tiroteio, ao final do qual 27 traficantes foram mortos e um número não conhecido de traficantes conseguiu voltar à Síria fugindo da área. O jornal Jerusalem Post em um editorial publicado no fim de semana, que o jornal kuwaitiano Arab Times pediu aos estados do Golfo que normalizem as relações com Israel, questionando o apoio aos palestinos, apesar de os palestinos insultarem repetidamente os estados do Golfo. Diz o jornal: quando os palestinos estão felizes,
eles amaldiçoam os líderes e o povo do Golfo. Quando eles estão com raiva, eles usam todas as palavras difamatórias e abusivas em seu dicionário contra nós, escreveu Ahmed Al-Jarala, editor-chefe do jornal Os Tempos Árabes. Nós, cidadãos do Golfo, ignoramos tudo isso e seguimos enviando-lhes ajuda. No editorial Normalize, deixe os insultadores se defenderem, Al-Jarala apontou que o apoio palestino a Saddam Hussein, a Jamal Abdel Nasser, ao ex-líder Muammar Gaddafi e ao comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, Qassem Soleimani, dizendo que isso era só a ponta do iceberg. Diz ele, até quando o nosso povo e seus países continuarão sendo insultados por aqueles que se vendem pelo maior lance? A Palestina ainda é nossa causa pela qual suportamos esse mal causado pelos palestinos, questionou Al-Jarala, perguntando que benefício os estados de cooperação do Golfo estavam tendo. Al-Jarala pediu aos países do Golfo que cortem o apoio aos palestinos e parem de mediar sempre que lançarem mísseis contra Israel. Neste caso, que reconstruam o que destroem com seus próprios atos, disse ele. Todos os estados do Golfo deveriam normalizar as relações com Israel, devido ao fato que a paz com este país mais avançado é a coisa certa a fazer, que os tolos se defendam sozinhos. Esta não é a primeira vez que Al-Jarala pressiona por relações com Israel. Em 2020, eles saudaram a decisão do Emirado Árabe Unido de normalizar as relações com Israel, dizendo que isso impediria Israel de continuar anexando terras. Em 2005, eles escreveram: depois de muito tempo, finalmente decidimos deixar a causa palestina para os palestinos. Quando eu falo eles, eu me refiro aos jornalistas do jornal de Al-Jarala. Cabe lembrar que no Kuwait está proibido o acesso a qualquer navio aos portos kuwaitianos que leve carga de ou para Israel, bem como navios que tenham em seu bojo produtos produzidos em Israel, mesmo que destinado a outros países. Sob a lei do Kuwait, indivíduos e empresas não podem fazer acordos com organizações nem com pessoas que vivam em Israel e não podem negociar nem financeira e nem comercialmente com pessoas que tenham qualquer interesse em Israel, ainda que não vivam lá. Também, no Kuwait é ilegal importar, trocar ou possuir quaisquer bens, commodities ou produtos israelenses recebidos direta ou indiretamente. Os produtos à venda no Kuwait também não podem incluir nenhum insumo ou material de produtos israelenses. A fábrica de sorvete Ben & Jerry's anunciou na metade do ano passado que o contrato do seu licenciado em Israel não seria renovado quando expirar em dezembro deste ano. A Wiesinger, que é o concessionário local, foi o primeiro a fabricar o sorvete de Ben & Jerry's fora dos Estados Unidos e se negou a aceitar o boicote que a empresa propôs, tanto a Jerusalém como aos territórios onde vivem cerca de 2,7 milhões de palestinos e cerca de 1,2 milhão de judeus. Em uma carta, nesta semana, Zinger solicitou ao primeiro-ministro Bennett que implemente a lei anti-boicote, que já está aprovada em Israel, contra a Unilever, alegando que esta promove o movimento BDS, que é o movimento de boicote e sanções contra Israel, ao mesmo tempo em que vendem tanto às Forças Armadas de Israel como ao governo mercadoria no valor de milhões de shekel através de muitas de suas outras empresas. Vale lembrar que muitos estados norte-americanos, como por exemplo Nova York, New Jersey, Illinois, Texas, Arizona e outros, aplicaram a lei anti-boicote contra a Unilever, o que levou à retirada de investimentos, participações e fundos de pensão no valor de $1 bilhão até agora. O resultado deste movimento é que, enquanto as ações das principais concorrentes, como Procter & Gamble e Nestlé, tiveram grandes altas nas bolsas americanas, as ações da Unilever tiveram expressivas perdas. No dia anterior ao anúncio de boicote, as ações eram negociadas na Nasdaq a $60,15.
e abriram ontem a $51,30, numa queda de valor estimada em algumas dezenas de bilhões de dólares. Entre os produtos mais populares da Unilever estão o Rexona, o Dove, a Hellmann's, Kibon, Arisco, Brilhante, Omo, Knorr, Becel, Comfort, Maizena, Bonduelle e dezenas de outras marcas. Israel vem investindo pesadamente em metrô urbano numa tentativa de minorar os engarrafamentos e a falta de estacionamento. O metrô de Jerusalém já funciona há alguns anos e a primeira linha na área de Tel Aviv, que unirá desde Bat Yam ao sul até Petah Tikva a leste, está caminhando a passos largos. Trata-se da linha vermelha e já há viagens experimentais sem passageiros em parte do percurso para testar a linha. Serão no total 24 quilômetros de linha de metrô e que deverão transportar 70 milhões de passageiros ano, passando pela área de maior densidade populacional do país. No dia de ontem, foram anunciadas as empresas vencedoras das próximas duas linhas, a linha lilás e a linha verde. Trata-se da licitação para a maior e mais complexa obra de infraestrutura urbana em toda a história de Israel. A linha verde correrá no sentido norte-sul, terá 39 quilômetros e 64 estações e deverá unir desde Herzliya, ao norte, até Rishon LeZion, ao sul. Já a linha lilás correrá no sentido leste-oeste, atravessando toda a grande metrópole, desde a cidade de Yahud até o centro de Tel Aviv, passando por Ramat Gan e Givatayim. Serão 27 quilômetros e 43 estações. Ambas as linhas estão planejando o início do serviço para o ano de 2026. O consórcio que venceu uma das licitações é formado por empresa israelense e francesa, enquanto o que venceu a outra licitação é uma cooperação entre uma empresa israelense e outra empresa espanhola. A Jihad Islâmica e o Hamas têm líderes da mais alta patente que lideram resistência armada a Israel, cujas palavras podem levar a população a gritar a favor da guerra, mesmo nas condições difíceis em que vivem. Exatamente entre estes altos membros destas organizações, 8 expoentes deixaram Gaza e não retornaram. No ano passado, todos eles se mudaram das ruas decrépitas e lotadas de Gaza para locais mais seguros ao redor do mundo, com alguns vivendo num grande luxo e muito mimados por seus anfitriões. O primeiro nesta lista foi Ismael Haniyeh, líder político do Hamas no exterior. Ele deixou sua casa no campo de refugiados de Al-Shati e está vivendo num hotel 5 estrelas extravagante na cidade de Doha, no Catar. Haniyeh justificou sua saída de Gaza devido à sua candidatura para a liderança do Hamas, ou seja, estaria em campanha. Mas a eleição terminou já há muitos meses. Haniyeh pressionou as autoridades egípcias a permitir que sua esposa e filhos também deixassem a faixa de Gaza pela passagem de Rafah, e a família vive agora em opulência no Catar. Outra figura-chave é Khalil al-Hayya, que até muito recentemente era o vice-líder do Hamas em Gaza. Ele deixou Gaza há vários meses depois de receber uma promoção e ser nomeado chefe de relações para os países árabes e muçulmanos do grupo terrorista Hamas. Assim como Haniyeh, al-Hayya conseguiu tirar também sua família de Gaza e também mudou-se para Doha, no Catar. Outros na lista incluem Salah al-Bardawil, um membro sênior do governo que, segundo uma fonte palestina, tirou uma licença sabática no exterior. O porta-voz mitológico do Hamas, Sami Abdul Zuhri, que desde então passou para o escritório político da organização e se tornou conselheiro diplomático, veterano e deputado da confiança pessoal de Haniyeh, Taher al-Nuno. Nenhum desses funcionários dá qualquer sinal sobre um possível retorno à faixa de Gaza. Mas Doha não é o único destino, já que a Turquia também se tornou a nova residência de outro líder do Hamas, Fathi Hamad. O alto funcionário, que pertence à ala mais agressiva do grupo,
vivia no norte de Gaza, de onde foi responsável por muitos confrontos com Israel. Hoje, amado na Turquia, vive viajando entre Beirute e Istambul. Hamad era chefe de uma milícia encarregada de executar ataques terroristas contra o Estado de Israel. Ele pedia constantemente a palestinos da Cisjordânia que também assassinassem israelenses. Como disse, ele mudou-se para Istambul em silêncio e segredo quase completo. Mas não é só no Hamas que nós temos essas questões. Também na Jihad Islâmica. 2 líderes da organização na faixa de Gaza, Nafas Azzam e Muhammad al-Hindi, deixaram também a faixa de Gaza secretamente há algum tempo. Azzam está vivendo na Síria e provavelmente viaja bastante a Beirute. Al-Hindi fez de Istambul a sua nova casa. Amigos, estamos entrando, como eu disse, no mês de Adar, que, segundo a tradição judaica, é o mês da alegria, o mês de Purim, o mês da felicidade. Desejo a todos um mês e uma vida de alegrias e de felicidades. Nos encontraremos, se Deus quiser, com um noticiário na próxima terça-feira. Mas antes disso, na quinta-feira, você está convidado ao nosso novo programa em sua 3ª edição, o Radar de Israel e do Mundo Judaico. Até lá, meus amigos, e felicidades a todos.